Vamos lá, gente. Nós retomamos aqui, tá? Recapitulando. A oliveira, tá? Deixa eu puxar a setinha pra cá. Oliveira, só para você ter uma ideia, oliveira, tá? Cristo, fruto, nós, tá? Por que o tronco que é Cristo, a oliveira é Cristo, foi ferido, surgiu nós, por causa da sua morte na cruz. Mas a oliveira não mente, mas o fruto da oliveira, fruto, pode mentir, tá? Você sabe que Israel, falando na aula passada, não, falando da batalha hospital, Israel é um país, nesse período aqui principalmente, é um país rurícola, um país onde se cultivava, um país agrícola, onde se plantava o trigo, uvas, figos, romãs, azeitonas, tâmaras e cevada, tá? Mas cevada muitas vezes nascia do nada, sem um plantio, tá? A cevada é considerada como o trigo do pobre, tá? Cada uma dessas palavras aqui, em hebraico, chesed, que é trigo, bondade, cevada, cheruvá, que significa severidade, uvas, tiferete, que significa harmonia, alegria, né? Figos, netsashi, que significa perseverança, romã, rode, que significa humildade, azeitonas, yesod, que significa fundação, base, né? E tâmaras, mushut, que significa realeza, ok? Mas aqui nós estamos falando de oliveira, que significa fundação. Não vai pegar preto, não. Vou botar preto mesmo. Fundação, rapidinho, fundação. Vou poder voltar aqui, ó. Fundação. Tá? Já que eu coloquei aqui como fundação, tá? Aqui Cristo, tá, gente? Vou botar até de vermelho. Tá? Que é Sod em hebraico, tá? Só rapidinho. Eu não vou nem muito me ater nisso aqui, porque mais Deus me levou para esse caminho aqui, tá? Então, quando o Abacuque diz, ainda que a figueira não floresça e o produto da oliveira minta, é porque a oliveira era colhida de pancada, tá? Hoje já tem a tecnologia, onde vem uma máquina, um trator, que segura o tronco, um lençol se abre em volta e começa a chacoalhar o tronco para as oliveiras caírem, tá? Porque se a oliveira cair no chão, se ela cair aqui, ó, no solo, quando é levado ao Getsemane, tá? Nós estamos no Getsemane, olha como é que a aula passada tá pegando essa aula aqui, tá tudo em harmonia. Quando se vai para o Getsemane, ou para o Getsemane, que é o lugar da prensa, cada família que mexia com a oliveira tinha um mamor. O que é mamor? Uma pedra grande e pesada, tá? Essa pedra é o que fazia a prensa do azeite, do fruto da oliveira. E quanto mais prensa, mais azeite sai. Nesses azeites que você compra no mercado não, tá? Esses azeites que é óleo de soja puro, tá? Esse primeiro azeite que sai, a primeira parte ela é tirada para o templo, ela é primícia. A parte mais importante para o templo. A segunda remessa para uma coisa, a terceira remessa para outra coisa, comercialização, venda e tal. A última é para sabonete, tá? Mas o que acontece aqui? No momento da colheita, se o fruto caísse no chão, quando levava para o lugar da prensa, o agricultor ficava esperando a azeitona, tem que sair o líquido, porque está na prensa. Quando se prensava, não saía nada. Aí o agricultor dizia, o produto da oliveira mentiu. Por quê? Porque caiu no lugar errado. Ou estava em lugar errado. A sua produção vai acontecer se você estiver em lugares certos,
colocados pelo Senhor. Um apontamento aqui. O que é mais barato? A azeitona ou o azeite? O que é mais barato? A azeitona ou o azeite? Gente, não vou nem falar a marca do azeite não, que a gente gosta, né? É um absurdo. Tá? Mas aí tu olha aqui. O que é mais barato? Vem da oliveira. A oliveira produz a azeitona. A azeitona ou azeite. O que é mais barato? O azeite ou a azeitona? Azeitona. Porque sempre aquilo que está dentro tem mais valor do que aquilo que está por fora. Pegou? Porque o que está por fora está exposto, mas o que vai revelar o valor é quando você expõe o que está dentro de você. É o lugar da prensa. Sabe por que eu entrei aqui? Porque eu sei que tem pessoas debaixo de muitos ataques. Eu sei que tem alunos que estão debaixo de muitos ataques. Eu sei que tem alunos na nossa aula que está debaixo de muita pancada, de muito sacolejo, tá? Mas eu estou dizendo, aguenta as pontas, tá? Porque quanto mais prensa, quanto mais te prensarem, mais produção você vai ter. Mais produção você vai ter. Quanto mais apertar, mais você produz, tá? Abre aqui, por favor, em Deuteronômio. Tá aqui, ó, só DT 28. Quando está falando sobre as bênçãos e as maldições, Deuteronômio 28. Ó, em Deuteronômio 28, eu preciso achar o versículo, tá? Em Deuteronômio 28, eu preciso achar um versículo. Eu quero que você localize Deuteronômio 24, não é 28 não, tá? 28 também tem. Eu não falo do 20, só falo do 24. Abre aí, Deuteronômio 24. Em Deuteronômio 28, olha o que acontece. Tá falando, não está falando da pedra morta, está falando da oliveira, 28. Tá? É quando Deus diz assim, ó, na parte da maldição, eu vou permitir que vocês plantem. Mas quando você for vir para colher a azeitona, ela já vai ter caído. Você observou? Eu vou permitir que vocês plantem, que dê, mas quando vocês forem colher, no tempo, elas já vão estar caindo no chão. Aí já entra a parte da maldição. Tá? Mas eu vou ler 24 aqui rapidinho, ó. Deuteronômio 24. Rapidinho. 24, 6. Eu tenho só esse texto aqui com vocês. 24. 6. Localizei 24, 6. Achou, vida? Amém. Lê-me, por favor. Não se tomarão em penhor as mós ambas, nem mesmo a mó de cima, Tá falando da pedra. pois se penhoraria assim a vida. Então tá falando que não se podia pegar a mor de ninguém. Seja por penhor, seja em quaisquer situação. Tá? Não poderiam pegar a mor de ninguém em qualquer situação. Deixa eu ver se eu queria achar o versículo-chave. Tá? Porque Deuteronômio é muito comprido. O capítulo 28 ele é muito extenso. Vamos lá, gente. 28. Localize o versículo de número 38. Tá, Deuteronômio 28, rapidinho aqui, rapidinho. DT, Deuteronômio 28, do 38, vou ler até o 40, tá? Ó, diz assim, ó. A 24 fala da pedra mó, tá?
E o 28, 38 seguinte assim, ó. Lançarás muita semente no campo. Isso aqui já parte da maldição. Tá? Lançarás muita semente no campo. Porém, colherás o quê? Pouco. Então você vê que o problema não está na semente, o problema está na colheita. Porque o gafanhoto o consumirá. Tá? Isso que nós estamos falando de batalha espiritual. Tá? Embora os 4 sejam devoradores, embora os 4 sejam insetos, de forma literal, ali é muito espiritual também, simbólico, alegórico e figurativo. Tá bom? E tem essas 4 fases, tá? A gente se atenta só da terceira, né? Somente, mas são 4 fases dele, temos que se ligar nisso aí. Plantarás vinhas e cultivarás, porém não beberás vinho, nem colherás as uvas, porque o bicho as colherá. Então o problema não está na semente, no plantio, o problema está na colheita. Tá? Porque vem o gafanhoto, consome, e o bicho também, né? O colhe no seu lugar, né? Desfruta no teu lugar. Agora foca com o versículo 40. Em todos os termos terás oliveiras, porém não te ungirás com azeite, porque a azeitona cairá da tua oliveira. Tá? Então o que acontece? Quando cai no chão, no solo, o povo não consegue ter o azeite. Tá? Então isso aqui é muito importante, que Deus fez a gente entrar por esse caminho aqui, para que você tivesse essa noção aqui. Tá bom? Então, em todo o tempo, nós temos que olhar para Israel. Israel é a figueira. Israel é o relógio do mundo. Tá? Não precisa nem tirar foto não. Tá? Vou pagar, tá? Vamos lá. Eu quero passar isso aqui rapidinho. Deixa eu passar. Preciso fazer assim pra cá. Aqui eu posso até tirar foto. Aqui eu posso tirar foto. Vou daqui até aqui assim, ó. Tá? O primeiro aqui. Tá aqui assim, ó. Aqui. Tá? Rapaz. Tá aqui assim. Deixa eu pegar o caderno. Ui, caiu no chão. Eu preciso pegar. Não vai secar. Obrigado, minha vida. Ih, caldo novo. Ih, abençoado. Vamos lá, ó. Vou deixar aqui rapidinho, ó. Aqui, ó. Vou botar por cima primeiro, ó, morto. Tá? Primeiro morto. Tá? Eu disse que tem que passar um pouquinho pra cá assim, morto. Tá? Aí aqui eu vou entrar com outro. Tá? Tá? Que é sepultado. Tá? Sepultado. Aqui também tem outro. Fala sobre. Não, dá um espaço maior, calma aí. Mas pode já, quem já botou pode já assim mesmo. Preciso voltar, precisa aproveitar bastante esse quadro aqui. Tá? Guardem isso aí. Tá? Deixa eu botar aqui assim melhor. Já que tem que ficar, só ficar então assim, ele ficou aberto, ele seca. Vamos lá, ó. Eu vou deixar a cruz só de vermelho mesmo, tá? Aqui. E o Cristo Rei. Perto, não. Escreve primeiro os nomes. Depois você faz o Bom, desenho. bom. Aí você tem mais espaço.
mais 4 ainda. Isso é terrível a vida. Viu como é que a Lu diz que é melhor serem 2 do que 1? Vamos pro próximo. Aí aqui agora, tinha que entrar 2. Tinha que entrar a segunda vinda de Jesus. A segunda vinda de Jesus. Porque o primeiro arrebatamento. Tá? Rapidinho aqui. Rapidinho. Deixa eu só focar. Só aqui só. A primeira parte, ela é um rapto, tá? Para a igreja. Depois tem a segunda vinda. O arrebatamento primeiro, né? Só os salvos que vão ver. Não, tá? A segunda vinda todos vão ver, tá? É a mesma coisa assim, ó. Quando ele está sendo assunto aos céus, ele sobe em 2 etapas. Quando ele está sendo assunto aos céus, ele é contemplado saindo aqui da terra e subindo. E 2 anjos falam, porque vocês olham para cima, aquele que vocês estão vendo subir, ele há de descer. E ele se ocultou na nuvem, e da nuvem até a eternidade, somente 2 pessoas assim, de um olhar espiritual, registrado biblicamente, viram, que foi João, na ilha de Patmos, e Daniel. Tá? Eles viram Jesus antes de chegar na glória. Como é que o mundo espiritual é terrível. Eles estavam aqui, mas por visão, viram Jesus chegar antes na glória. E Daniel veio antes de Cristo e viu Cristo entrar na glória. Então, como é que o mundo espiritual é tremendo. Não vou passar isso aqui agora, isso aqui é escatologia, mas isso aqui, eu passei isso aqui para você ter uma noção sobre Israel, que é o relógio do tempo. Tá? E o último aqui, vou botar bem aqui embaixo, que é o milênio. Ó, aqui, tá? Aqui agora eu queria fazer 2 coisas aqui, ó, rapidinho. Ó, daqui, ó, assim, ó. Até aqui, tá? Aí aqui é o que? É a primavera. Tá? Olhando para aqui, morto, ele foi morto quando? Ó, na Páscoa. O sepultamento dele foi comemoração pães asmos. Pães asmos. A ressurreição. Primícias. Portanto, ele diz assim para Maria, ó, Madalena, não me toques, porque eu não fui ao Pai quando ele ressuscita. Quando ela o confunde como um jardineiro, ele está registrado no jardim perdido. Então quando ela vai tocar, ela fala, oh, não me toques. Tá? Porque eu não fui ao Pai. No jardim do Éden, a mulher poderia tocar na árvore da vida que era ele, mas não tocou. Tocou na outra árvore. Então, opa, então não toque em mim não. Eu não posso. Porque eu não fui ao Pai. Porque ninguém pode tocar naquilo que é primícia. Ai, Jesus.
Vamos lá. Na vida do Espírito Santo, que daqui, né, da Páscoa até a descida do Espírito Santo, são 49 semanas. Aí no dia 50 você comemora Pentecostes. Tá? Aí, aqui no arrebatamento é trombetas. Ui, minhas costas agora. Ó, trombetas. Gente, grava isso aqui tudo, gente. Registra isso aqui tudo. Aqui, na segunda vinda, após a grande tribulação, aí vai ser a expiação, onde a terra vai ser purificada por fogo. Aí vai vir o milênio, tá? Expiação. E aqui no milênio é isso aqui, ó. Aí agora outra coisinha aqui. Ó. Aqui já é, vou botar aqui em cima, ó. Deixa eu botar mais um pouquinho pra cá. Já que você botar aqui, fica mais gordinho, precisa que fique mais gordinho. Isso. Aí aqui eu coloco outono. Tá, outono. Só bem marcadinho aqui para vocês anotarem aí. Tá? Ó, isso aqui é muito importante. Tá? Isso aqui é muito importante, tá? Vou botar aqui, ó. Primavera. Aqui ficou assim, tá? Ficou mais ou menos do que eu queria. Não ficou do jeito que eu queria ainda não. Eu gosto de fazer. Tá? Então tá bom. Pegou isso aqui? Então, cada uma dessas fases aqui anuncia um acontecimento, tá? Só pra você ficar ligado. Se pegar mais com Deus, tá? Tá? Cada uma dessas etapas aqui aponta um acontecimento que nós, alguns já vivenciamos. Já vivenciamos. Estamos chegando aqui, ó. Estamos aqui, ó. Estamos nessa transição aqui, ó. Porque a primeira, a trombeta, significa alarido. Som que ninguém conhece. Som desconhecido. Mas pro crente é a trombeta. Que é pro crente ser arrebatado. Não será visível. Aqui será visível.
tá? Simboliza Cristo. Daqui para a nuvem, da nuvem para a coisa. Aí, na ordem inversa, ele vai vir primeiro na nuvem, ninguém vai ver. Depois da nuvem para a terra, onde será visível. Ok? Então, nós estamos aqui, ó. Tá? O relógio do mundo, que é Israel, tá? Já estão quase se encontrando. Ficou legalzinho, né? Estão quase se encontrando um no outro. Tá? Então desperta tu que dormes. Tá? Israel é o termômetro pro mundo. Vamos seguir. Isso aqui eu vou tirar a foto que eu quero botar no quadro para vocês. No grupo. Tá? Não, você poderia colocar aqui, ó. Ah, tá bom. Então vamos lá, vamos conseguir. Vamos avançar mais um pouquinho. Apostila. Segundo parágrafo da página 104. Em Gênesis 2:7, Deus faz clara distinção entre a origem do corpo e da alma. O corpo foi formado do pó da terra, Bassar. Na sua produção, Deus fez uso de material pré-existente. Na criação da alma, porém, não houve modelagem de materiais pré-existentes, mas a produção de uma nova substância. Tá? O que acontece? Quando Deus cria, quando Deus forma um boneco Bassar, e Deus sopra o Neshama, né, que é o fôlego de, Neshama, que é o fôlego de vida que veio através do Ruá, né, que é o espírito, né? Quando o espírito vem, fôlego de vida, o espírito humano vem e choca, o Ruá vem e choca com o Bassar, o homem se torna uma nefesh, tá? Alma vivente, tá? Deus primeiro forma o homem do pó da terra, Bassar. Deus sopra o seu Neshama nas narinas, fôlego de vida. Quando o Neshama se choca com Bassar, o homem se torna uma nefesh, uma alma vivente. Tá? A alma do homem foi uma nova produção de Deus, no sentido estrito da palavra. Deus lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, Neshama, e o homem passou a ser Nefesh, alma vivente. Com estas simples palavras, afirma-se a dupla natureza do homem. E o que elas nos ensinam é corroborado por outras passagens nas Escrituras, conforme Eclesiastes 12:7. Achou? E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Uma observação aqui. O espírito se chocando com o Bassar fez com que o homem se tornasse alma vivente. Tá? O homem ele é tripartido. Embora a alma está ligada ao espírito, mas o homem não é dicótomo, o homem é tricótomo. Tá? O homem é corpo, alma e espírito. Tá? Eu quero ler mais um texto aqui com vocês. Hebreus 12:9. Para não se ater a todos. Achou, Hebreus 12:9. Pode ler, por gentileza?
Achei, já li, até li. Ó. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós o reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Então aqui o escritor está fazendo uma ligação entre espírito e alma, tá? Mas para que a gente possa ficar claro, eu quero que você abra em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, tá? 1 Tessalonicenses 5, 23 diz assim, ó: e o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo. Essa vogal aí é um artigo que acrescenta espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é tripartido. É Hebreus 4:12. Rapidinho. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, onde o sangue é confeccionado, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Aonde ninguém entra, a palavra entra. E também divide alma e espírito, porque embora estão acoplados, ligados, não são a mesma coisa. São muito semelhantes, muito parecidos, muito iguais, mas não são a mesma coisa. Tá? O que é o homem? O homem é um ser que tem o corpo, que tem uma alma e o espírito. O que é um animal? Um animal é um ser que tem o corpo e tem o espírito. Tá? O que é os anjos? São seres espirituais que possuem alma, não corpo. A diferença dos anjos pecarem e não ter perdão e nós pecar e ter perdão é que eles pecaram em estado de espírito. Tá? Eles pecaram em estado de espírito. E quem peca em estado de espírito não tem perdão. Pois eles são condenados. Tá? E nós pecamos em estado da carne. E por conta da carne, se a alma que pecar tem que morrer, então a morte eu tinha que morrer, Cristo veio e morreu no meu lugar. E me deu direito de vida eterna. Tá? Então nós estamos perdendo, nós pecamos no corpo. Eles pecaram porque pecaram no espírito. E quem peca no espírito não tem perdão. Por isso que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Porque a salvação ela acontece em 3 fases da nossa vida. Ela acontece no espírito, na alma e depois no corpo. Tá? Quando é que ela acontece no espírito? Como é que eu posso dizer assim de forma clara? Isso aqui eu vou deixar para outra matéria, né? Deixar para outra matéria. Tipo, deixar isso aqui só em aberto, só. Para você poder sair da antropologia, não sair da antropologia. Vamos entrar soteriologia, salvação, cristologia, tudo sobre Cristo, sobre o Espírito Santo, que é pneumatologia, tá? Angelologia, eu falo tudo sobre os anjos, as hierarquias dos anjos, as posições dos anjos, tá? Pneumatologia é muito interessante porque fala do Espírito Santo, mas é muito claro a gente saber o que é a pessoa ter o Espírito Santo, o que é a pessoa ter o dom do Espírito Santo de falar em línguas, o que é a língua dos anjos, que não é a língua das línguas estranhas, tá? Paulo diz assim, ainda que eu falasse a língua dos anjos e não tivesse amor, fruto, de nada seria. Então a língua dos anjos é uma coisa, línguas estranhas é outra. Línguas estranhas, Paulo diz, que quem fala somente Deus entende, não fala homens, tá? Mas a língua dos anjos é uma língua espiritual, tá? Que os anjos entendem e se comunicam, uma linguagem de espírito. Tá? Então tudo isso que nós vamos falar no decorrer do nosso seminário. Tem muita coisa ainda, tem muita coisa. Vamos lá. Os 2 elementos são do corpo,
Os dois elementos são o corpo e o sopro, ou espírito de vida, nele soprado por Deus. Com a combinação dos dois, tá? Espírito e corpo, o homem se tornou alma vivente. O que neste contexto significa simplesmente ser vivo. Os dois elementos, nós falamos aqui, que é o ruar, o Neshama, né, que é o fôlego de vida, e o Bassar, fez com que o homem se tornasse um ser vivo. O homem foi criado conforme um tipo divino. No que diz respeito aos peixes, às aves, aos animais, lemos que Deus os criou segundo a sua espécie, numa forma típica da deles próprio. O homem, porém, não foi criado assim. É muito menos segundo o tipo de uma criatura inferior. Tá? Então o homem não é produto do evolucionismo. O homem é produto do criacionalismo. Evolucionismo, criacionismo. Tá? Criação, evolução. Evolução, criação. Tá? É fato que existiam animais pré-adâmicos. Isso é fato. Os fósseis estão em vários museus espalhados pelo Brasil e pelo mundo afora. Então existiam animais pré-adâmicos, tá? Mas não eram seres humanos, tá? Por conta do choque que houve do versículo 1 para o versículo 2 do capítulo 1 de Gênesis, a terra saiu fora do seu eixo, e esses animais enormes que existiam antes foram extintos. Bom? Quanto a ele, disse Deus, façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus fez um homem superior a tudo o que existia até então. E os deu ao homem e disse, dominai sobre os peixes do mar, sobre todas as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra, conforme lemos em Gênesis capítulo 1, versículo 28, citamos mais acima no parágrafo. O homem, desde a criação, já era superior a tudo na terra, entre o homem e as demais criaturas. Aliás, o homem, desde a sua criação, já era superior a tudo na terra. Vírgula, respira. Entre o homem e as demais criaturas. Existia, uma observação aqui, entre o homem e as demais criaturas, existia uma grande diferença. O homem possuía um nível muito elevado intelectual, moral e religioso. Como a gente lê Gênesis capítulo 1, versículo 31, vamos ler. Porque o nível intelectual do homem era muito grande. Gente, Adão colocou o nome de todos os animais. Nomenclaturou o nome de todos os animais. Gênesis capítulo 1, versículo 31, diz assim, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde, a manhã, do dia sexto. Não é está escrito, mas vamos ler Salmo 8, 4. Salmo 8, 4 vai falar melhor sobre o homem, para a gente ter uma ideia ainda mais apurada. Salmo de número 8, 4. Salmos de número 8, 4 a seguir diz assim, aqui é um homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, de glória e de honra o coroastes. Fizeste com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo dos seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. É descrito como alguém que está no ápice de todas as ordens criadas. Foi coroado como rei da criação
inferior e recebeu domínio sobre todas as criaturas inferiores. Como tal, foi seu dever e privilégio tornar toda como tal, foi seu dever e privilégio tornar toda a natureza e todos os seres criados que foram colocados sob seu governo, subservientes à sua vontade, ao seu propósito, para que ele e todos os seus gloriosos domínios magnificassem o onipotente Criador e Senhor do universo. Já lemos esses dois textos que não precisamos ler novamente. Podemos ver, no entanto, 8 considerações clássicas sobre o significado da expressão imagem e semelhança. Página 105. Uma aguinha aqui. Agora aí, Vitor. Glória. Ó, 1. O homem se assemelha a Deus no fato de possuir uma natureza racional. A inteligência e a razão do homem são expressões da inteligência e razão de Deus. Ou seja, o homem tem intelecto, raciocínio, né? E o raciocínio faz você ter ciência, sabedoria do que é certo e do que é errado. Tá? 2. O homem se assemelha a Deus no fato de possuir uma natureza moral. Sabe o que é certo e errado. Ele é o único de toda a criação que se pergunta: devo? A lei moral, os ideais e a ética estão baseados na natureza moral de Deus. 3. O homem se assemelha a Deus no fato de possuir uma natureza emocional, tá? Observação aqui, a grosso modo. O homem corpo, tá? Que tem 208 ossos na sua fase adulta, 500 músculos, 3 trilhões de células, 15 litros entre água e sangue, um coração com aproximadamente 350 gramas, se não tiver um coração grande, que bate 110 mil vezes por dia, se a pessoa não tiver arritmia cardíaca, tá? Ele é possuído de quê? De visão, audição, olfato, tato e paladar, com as suas 3 faculdades: emotiva, sensitiva e evolutiva, tá? Esse é o corpo humano, tá? Que dá a sua funcionabilidade com o bombar do coração, com o cérebro e com a vida que está dentro dele, que é o sangue, tá? Rins e entre outros. Esse é o corpo humano, tá? O que se assemelha a Deus no fato de possuir a natureza emocional, tá? É capaz de sentimentos, inclusive de sentimentos santos, sim. Sentimentos nobres, sim. Isso deriva da mesma qualidade encontrada em Deus, tá? 4. Uma ideia aqui, tá, gente? A gente sabe que Deus é espírito, tá? Para a gente poder entender quem Deus é, a Bíblia vai revelar Deus, que é um ser espiritual, tá? Mas vai atribuir Deus dentro do seu antropomorfismo. O que é isso? São qualidades que nós temos, que a Bíblia usa para Deus se comunicar com a gente. Perna, mão, braço, coração, olho e por aí vai, tá?
portanto, assim, o ouvido de Deus não está tapado, ou seja, Deus escuta. A mão não está encolhida, ou seja, a mão dele está estendida e por aí vai, ok? 4. O homem se assemelha a Deus no fato de possuir vontade. Ele quer tomar decisões, racionalizar seus instintos, pode subordinar seus instintos a princípios, o que não acontece com um animal. Daí nasce a vontade domada ou direcionada. Então o homem sente vontade. Tá? Então dentro dessa vontade surge aí algo que você precisa ter domínio próprio para domar, controlar essa vontade e te direcionar. Porque nem tudo que você quer você pode fazer. Tá bom? 5. 6. É 6? Não, 5. 5. O homem se assemelha a Deus na sua capacidade de ser livre. Liberdade significa determinação própria. O homem não é um ente cujas ações estão pré-determinadas em códigos genéticos, que fique bem claro, tá? O homem não é um ente cujas ações não estão pré-determinadas em códigos genéticos, como a dos animais. Ele não está debaixo de compulsão e pode decidir a sua vida. Não, ponto em vírgula. Por quê? Porque, gente, Romanos 8 diz que Deus nos conheceu antes, nos predestinou antes, não como robô, não de forma genética, né? Com código genético. Mas Deus nos direcionou, ou seja, você pastor, porque nem todo mundo é pastor. Nem todo mundo é pastor, nem todo mundo é missionário, nem todo mundo é médico, nem todo mundo é advogado. Alguns ele predestinou. Então vou falar a grosso modo, não somente no lado espiritual, no lado natural também. Porque quem nasceu para ser médico não vai ser jogador de futebol. E por aí vai. Tá bom? Mas Deus antes nos conheceu, nos predestinou, nos chamou, nos justificou e nos gloriou. Tá? Romanos 8, do versículo 30 a seguir. 6. O homem se assemelha a Deus na sua liberdade original do pecado. O homem se assemelha a Deus na sua liberdade original do pecado e sua inclinação à santidade. O primeiro Adão foi feito sem pecado. O segundo Adão é a expressão exata de Deus. Tá? O primeiro Adão foi feito sem pecado, porém pecou. O último Adão, tá? Porque a gente coloca o segundo assim, há precedente para o terceiro. Mas o último Adão, ele veio também sem pecado e continuou sem pecado, mas levou os nossos pecados. Oh, glória. 7. O homem se assemelha a Deus na capacidade de exercer domínio sobre ordens inferiores. O progresso humano nada é que esta capacidade exercida e ampliada de domínio sobre as ordens inferiores, inclusive domínio sobre a natureza. 8, para nós concluirmos aqui a nossa aula de hoje. O homem se assemelha a Deus na sua imortalidade. Ele não é eterno, porque teve início, mas é imortal, no sentido que a sua alma vive para sempre. Aqui eu quero dar só uma ressalva. Não é uma correção, é uma ressalva. Qual ressalva eu quero fazer? A ressalva que eu quero fazer, sim, que o homem se assemelha a Deus na sua imortalidade, sim. Porque antes de Deus formar o homem, Deus já havia criado o homem dentro dele. Pegou? Pegou, né? Aí diz aqui que ele não é eterno. Eu concordo. Concordo que ele não é eterno. Porque teve início. Essa expressão aqui, ó, mas é imortal, no sentido que a sua alma vive para sempre. Quando eu olho isso aqui e digo que a alma vive para sempre, estou dizendo que é impossível que a alma seja destruída. Isso aqui não é uma verdade à luz da Bíblia. A Bíblia diz assim, ó, não temei aos homens, temei aquele que pode matar o corpo e a alma e ainda lançá-la no inferno. Ok? Então a gente vamos parar por aqui.
parar na página 105, tá bom? Não deixe de assistir a aula, tá bom? Porque pode cair na prova e a próxima aula será presencial. Senhor, nos abençoe e nos guarde. Fique conosco. Nos dê uma noite abençoada, direcionada pelo Senhor. Assim como fomos tocados pela Tua Palavra, que é a mesma alcança o coração de todos, de uma forma muito especial, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Paramos na página 105, a pessoa de Adão. Deus te abençoe, em nome de Jesus.